vem a professora Vanessa Silva, psicopedagoga, pedagoga, formação em neuroaprendizagem, e o tema dela é o uso dos jogos na prática psicopedagógica. Oi, meu bem, tá bom, Vanessa? Tudo bem, tô ótima. Boa tarde, Monique, prazer. Boa tarde, querida, muito prazer. Doutora Ângela, prazer te rever. Cacá, obrigada por essa tradução. Eu estou muito feliz, queria primeiro agradecer pelo convite, né? É uma imensa satisfação estar aqui, ainda mais vim depois da palestra da Joanice, maravilhosa, uma psicopedagoga que eu tenho também, minha colega lá de Conselho Nacional, que eu tenho muita admiração. Isso mesmo. Isso. Ela é chique igual você. Então, deixa eu me descrever, né? Sim. Eu sou a Vanessa Silva. Vanessa, você se descreve, nós vamos sair. Quando você ouvir uma musiquinha, é hora de terminar. Tá bom? Tá bom. Beijo, meu bem. Beijo. Então, eu sou uma mulher de estatura mediana, né? Tenho uma pele morena, estou usando óculos, estou de blusa rosa, atrás de mim tem uma parede branca e alguns livros, uma estante de livros, tá? Então, sou muito sorridente, né? Então, estarei muito aqui apresentando esse conteúdo, mostrando esse sorriso que já é marca minha. Vou tentar aqui compartilhar a tela com vocês. Só um minutinho. Enviando. Já apareceu? Está processando. Não apareceu. Tá processando. Então, nosso tema hoje, né, é o uso do jogo na prática psicopedagógica. Pronto. Maravilha. Então, quero começar fazendo um convite, né? Um convite à reflexão e à compreensão sobre os fatores que justificam o uso dos jogos no contexto da clínica psicopedagógica. Por que eu vou começar fazendo esse convite? Porque, enquanto profissionais, a gente não pode mais, né, utilizar qualquer que seja, qualquer recurso, aqui eu estou falando dos jogos, mas a gente não pode utilizar nenhum instrumento, nenhum recurso, sem refletir, sem pensar sobre ele, sem pensar sobre a base teórica que fundamenta a utilização desses instrumentos na nossa prática, sem pensar nos objetivos e nesse embasamento teórico. Seja um jogo, seja um livro, seja um teste, seja uma música, né? Todo instrumento que a gente pensar em utilizar na nossa prática, a gente precisa refletir e compreender, né, por que a gente está utilizando. Então, em meio a tanta informação, tanta ciência sendo produzida na nossa área, a gente não pode mais, acho que nunca pôde, mas agora muito menos, né, fazer de forma sem esse embasamento, né, atuar sem esse embasamento, tá bom? Então, a gente precisa entender para que eles nos servem, né? E aqui eu quero reforçar que esses instrumentos, eles estão a nosso serviço, e não ao contrário, né? Que a principal ferramenta, o principal instrumento, sempre vai ser nós mesmos, né? Os profissionais. Então, independente do instrumento que você escolher, independente do jogo que você escolher, você tem que ter consciência de que você precisa estar preparado para isso, precisa estar capacitado, formado, para compreender e utilizar esse instrumento da melhor forma, tá? Então, o melhor instrumento sempre vai ser a gente, tá certo? Então, queria começar com essa reflexão com vocês. E antes de refletir sobre o instrumento propriamente dito, que no caso aqui, como eu já disse, é o uso do jogo, a gente precisa ter clareza do nosso papel, clareza do nosso objeto de estudo, clareza da nossa ação, da nossa praxis, né? Então, eu quero retomar aqui um conceito de psicopedagogia para a gente ter realmente clareza
dos nossos objetivos, do nosso objeto de estudo, tá? Então, a psicopedagogia, enquanto área de conhecimento interdisciplinar, vai ter como objeto de estudo a aprendizagem humana. Vai conhecer como é que o sujeito, como é que o ser humano aprende. E também vai buscar conhecer os fatores que podem interferir nessa aprendizagem, seja facilitando ela ou dificultando, né? E dessa forma conhecer também qual é a origem dessa dificuldade, tá? Então, o nosso objeto de estudo é a aprendizagem humana. Então, buscando conhecer esses fatores, né, que vão intervir no ato de aprender, a psicopedagogia vai se destinar à avaliação e intervenção nas dificuldades de aprendizagem. E, para isso, a gente lança mão, né, de alguns instrumentos diversos, dentre eles o jogo. Então, eu quero começar trazendo que alguns teóricos trazem essa diferenciação de que é brincadeira, do que é jogo, do que é brinquedo. Então, eu trouxe aqui alguns conceitos para a gente compreender melhor. Como eu disse no início, se a gente quer trabalhar com isso dentro das nossas clínicas, dentro da nossa prática, a gente precisa entender esses conceitos. Então, o brinquedo, ele vai ser aquele objeto que vai substituir algum objeto real, né? Então, a criança vai poder manipular esse objeto, que é um substituto de um objeto real. Então, seria aquela panelinha, um carrinho, um ônibus. Então, são aqueles objetos que reproduzem algo real. Então, ele tem uma forma de brincar já pré-determinada, né? Porque ele está ali representando um objeto que já existe. Na brincadeira não existe nem regras pré-estabelecidas, né? Não tem essa questão mais objetiva e não tem essas percepções de êxito ou fracasso. O brincar, ele não tem essa medição, né? Onde eu vou, ou eu ganho ou eu perco. Então, ela é mais livre, não tem essas metas. Diferente do jogo. O jogo já é algo estruturado, né? Então, ele vai ter uns sistemas de regras pré-existentes que as pessoas que vão jogar, elas precisam conhecer e precisam aceitar essas regras, tá? Então, diferente da brincadeira, né? Ela já tem uma regra, ou tem regras, tem objetivos, e ele vai lidar com essa questão de sucesso ou fracasso, né? Então, como ele tem uma finalidade, tem um objetivo a ser alcançado, alguns vão conseguir e outros não vão conseguir alcançar. Então, as crianças, adolescentes ou até adultos, dentro dessa situação de jogo, elas vão ter que lidar com essa experiência de sucesso ou de fracasso, se não conseguir, né, o objetivo, a finalidade desse jogo. Só voltando à questão da brincadeira, eu acho que misturou aqui. A brincadeira, ela é entendida como essa ação lúdica. Então, a criança, esse ato de brincar, seja com o corpo, seja com o jogo, seja com o brinquedo, seja com a imaginação. Então, é o ato de brincar. Tá? A brincadeira seria isso. O que essas três definições têm em comum é que elas têm esse caráter lúdico. E é esse caráter lúdico que vai propiciar para o psicopedagogo acessar esse sujeito aprendente, acessar esse processo de aprendizagem e compreender, né, como esse processo se dá. Então, é esse caráter lúdico que é tão maravilhoso para a gente que trabalha, né, nessa avaliação, nessa intervenção psicopedagógica. Eu trouxe também aqui a classificação de jogos feita por Piaget, até para facilitar a nossa escolha de instrumento, de jogo, a gente precisa ter essa noção, né? Então, acho que é muito válido a gente entender cada classificação dessa. Ele divide em jogos de exercício, jogo simbólico e jogos de regra. E aqui o jogo, ele não está falando do jogo, do objeto jogo. O Piaget trata o brincar, a brincadeira, né? Tudo como jogo, tá certo? Então, é diferente dessas definições que eu acabei de fazer. Ele trata o jogo de exercício como todos os atos de brincar dessa criança.
Bom, os jogos de exercício são aqueles do período sensório-motor, do 0 a 2 anos. Então, vai ser aquela repetição de ações, né? Aquele ato, geralmente já aquele ato motor que a criança acabou de aprender, e ela vai repetindo, pelo prazer dessa repetição, né? E de fortalecer essa aprendizagem que ela acabou de adquirir. Né? Então, vai ser esse jogo mais motor e repetitivo. Já o jogo simbólico é característica do período pré-operacional, dos 2 aos 7 anos. É aquela brincadeira, né, de faz de conta. Como a criança já está ali construindo aquela capacidade de simbolizar, então ela já vai mudando esse brincar, né? A brincadeira deixa de ser aquela brincadeira estritamente motora e repetitiva e vai se transformando no brincar simbólico, um brincar de faz de conta, que consiste nessa transformação do real em função das necessidades e dos desejos da criança. E vai estar a serviço também desse desenvolvimento cognitivo. Os jogos de regra já são característicos desse período operacional concreto, dos 7 a 11 anos. Né? Então, as crianças passam a entender esse conceito de regras, passam a aceitar mais as regras e passam a permitir a participação do outro também, nessa fase de desenvolvimento. Então, por isso, o jogo de regra é característica desse período. Então, como eu já falei no início, o jogo de regra tem um objetivo e uma situação-problema, né? E o jogador vai tentar solucionar isso, né? Baseado nas normas pré-definidas, nas regras estabelecidas que todos participantes consentiram. Né? Então, eles vão buscar alcançar esse resultado positivo, que é vencer o jogo. Na nossa prática clínica, psicopedagógica, os jogos vão ser pontes, né, de acesso a esse sujeito aprendiz. Né? O sujeito, quando está jogando, estar na brincadeira, ele está ali por inteiro, né? Ele se mostra por inteiro. Então, é uma grande porta, uma grande via de acesso para a gente conhecer melhor esse sujeito e, consequentemente, conhecer melhor o seu processo de aprendizagem. Tá? Então, o jogo é um instrumento de mediação no processo de construção da aprendizagem. Então, ele vai estar ali a serviço também desse sujeito, para que ele construa, para que ele elabore, né, o seu processo de aprendizagem. Ele vai nos permitir intervir nesse processo, possibilitando a construção de conhecimento e desenvolvendo novas posturas frente à aprendizagem. Então, durante esse jogar, o psicopedagogo pode intervir, né, pode mediar, possibilitando que esse sujeito tenha outro olhar para as situações, tenha um olhar diferenciado para o erro, para o fracasso, para o sucesso, para os acertos. Né? Então, o psicopedagogo tem esse papel de estar ali intervindo e levando esse sujeito à reflexão sobre as suas ações, né, e sobre o seu modo de jogar. Então, esse jogo vai provocar... Cacau, estou falando muito rápido? Esse jogo vai provocar uma melhor organização desse pensamento, uma elaboração de novas estratégias de raciocínio e vai estimular também as funções executivas. Né? Então, já tem uma vasta literatura que fala de como o jogo pode estimular, pode trabalhar, pode exercitar as funções executivas. Algumas habilidades cognitivas, dentre elas também as funções executivas, que podem estar sendo estimuladas dentro desse jogo, dependendo do jogo que você tiver escolhido. É a atenção, o controle inibitório, planejamento, flexibilidade cognitiva, memória de trabalho, organização, linguagem, interação, né? Todas essas e outras habilidades podem estar em jogo, né, no momento que a gente está ali naquela interação do jogar. O jogo, né, esse instrumento,
ele, por ser livre dessas pressões, dessas avaliações, ele cria esse clima positivo e propício à aprendizagem e à reflexão do sujeito aprendente. Além disso, ele propicia também, né, como ele está ali, dessa forma que eu descrevi, livre dessas pressões, ele cria esse clima positivo para a gente também, enquanto terapeuta da aprendizagem, se vincular melhor com esse sujeito aprendente, né? Então, ela facilita esse vínculo afetivo entre o ensinante, no caso, o psicopedagogo, e o aprendente. Então, o jogo vai propiciar essa experiência de êxito também, né? Sendo uma das fontes de autoestima para essa criança, que quando chega para o profissional de psicopedagogia, geralmente já chega com essa autoestima, né, negativa, de tanto fracassar, porque está com dificuldades de aprender. Então, ele já vem assim, mais tristinho, né? E quando ele ganha esse jogo, quando ele consegue ter essa experiência de êxito, a gente vê essa autoestima, né, inflando, crescendo, e ele vendo que é capaz, ele vendo que é possível, que ele pensou sobre aquilo e conseguiu atingir o objetivo, né? Então, o jogo nos dá essa possibilidade também de fortalecer essa autoestima e mostrar para esse sujeito aprendente que ele é capaz, sim, de conseguir os objetivos, se ele, né, estiver aberto, se ele estiver ali pensando sobre o que ele está fazendo. A mediação do psicopedagogo. Interessa ao psicopedagogo não apenas a análise dos meios ou procedimentos que a criança utiliza para vencer o jogo, mas também suas atitudes e emoções frente ao desafio, né, a situação problema, e ao seu resultado. Ou seja, a gente não vai observar só esses aspectos cognitivos que eu estou falando, né, esses meios, esses procedimentos que ele está utilizando. A gente também deve observar e mediar essas atitudes, essas emoções, como ele está se sentindo diante daqueles enfrentamentos, desse desafio proporcionado pelo jogo, né? Então, como eu falei, o sujeito está todo ali, né? Ele não está fragmentado, não está só o cognitivo ali, as emoções também vêm, né? Vem tudo junto, e a gente precisa fazer essa mediação, tá bom? A gente precisa, coloquei ele no lembrete, ajudar a criança a tomar consciência das suas jogadas e dos resultados, né? Bem como planejar antecipadamente a tarefa, né? Pensar na próxima jogada, elaborar essas estratégias. Então, a gente precisa estar ali nesse papel de mediador. Outros pontos, né, que o psicopedagogo tem que estar atento, né? Atento às atitudes, comportamentos, essas expressões emocionais, como eu já falei, da criança dentro do jogo, né? Tem crianças que, numa jogada, se frustrar porque não conseguiu, fica tristinha, quer chorar, né? E você precisa, né, saber lidar com essas situações, né, e dar estratégias para ele também sair desse lugar, né, de que não consegue, de que não acerta, e colocar ele em outro movimento, né? Mas eu não consegui dessa forma, qual é a outra forma que eu posso? Quais as outras alternativas? Só existe essa? Então, você levar esse sujeito a refletir, né? Então, ele sair desse lugar de que é incapaz, colocar ele em outro lugar, nesse movimento, né, de se tornar um ser capaz. A gente pode observar a resistência da criança à frustração, né? Quando ela perde uma ou mais partidas, a gente vai observando como é que ela lida com isso, né? Se ela permite que você ganhe também, ou se ela só quer ganhar, né? Então, a gente vai observando isso. A gente observa o empenho dela, a motivação, né, em terminar uma tarefa, quando ela encontra ali aquelas dificuldades, ou quando ela encontra uma dificuldade, ela abandona, ela já quer desistir, ela tenta uma e duas vezes depois desiste, ou não, ela insiste, ela quer concluir, ela quer chegar ao objetivo final. Então, a gente precisa estar atento para essas questões. Como é que é as atitudes dele com o parceiro de jogo, né? No caso, o psicopedagogo.
ele é muito competitivo, é cooperativo, como é essa atitude, né? Como ele se relaciona também com as regras e os limites que o jogo coloca. Ele está sempre querendo mudar as regras, criar regras novas, tem dificuldade de seguir aquelas regras que o jogo coloca, né? Então, tudo isso é informação sobre esse sujeito que está ali na sua frente e sobre esse processo de aprendizagem, né? E tudo isso vem à tona jogando no jogo. E como eu falei no início, o psicopedagogo tem que estar preparado, como ele é o principal instrumento, ele tem que estar formado, seu olhar tem que estar sensível, né? Tem que estar atento para esses comportamentos e para essas atitudes, porque senão passa de ser despercebido, a gente não nota, né? Então, por isso a gente tem que estar sempre se atualizando, buscando, lendo, né? Para que no meio desse jogo a gente consiga observar esses pontos e tentar, né, entender essa criança no seu jogar, no seu aprender e nas suas dificuldades. Então, como escolher esses jogos, né? Nós devemos ofertar jogos que condizem com esse nível de desenvolvimento do aprendiz, né? E aí a gente vai lembrar lá daquelas classificações de Piaget, né? Vai ser útil nessa hora. A gente precisa pensar em jogos que reforcem as potencialidades desse aprendente e que também estimule as habilidades que se encontram deficitárias, né? Então, a gente não vai pegar qualquer jogo, gente, né? A gente não sai jogando aleatoriamente, a gente tem que fazer uma escolha coerente para aquele sujeito. Então, um lembrete quando você for selecionar os seus jogos, pensar no interesse da criança, aquilo é interessante, é uma temática interessante para ela, pensar nas dificuldades dela e nas potencialidades dela, tá? Então, no processo de avaliação, a gente já conhece essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto. Então, quando você for fazer sua intervenção, você já sabe o que é que ela se interessa, você sabe quais as potencialidades dela, e sabe quais são as dificuldades que precisam ser melhor exercitadas. Então, pensando nisso, você vai fazer as suas escolhas, tá? A escolha dos instrumentos. Eu trouxe aqui alguns jogos, né, habituais, uma tabelinha para a gente ter essa noção, e as habilidades que ele trabalha, né, algumas. Jogo da memória visual, quebra-cabeça, lince, cara a cara, raciocínio lógico, essas coisas. Então, assim, eu trouxe aqui, não vou ler, só para mostrar para vocês, mas também para mostrar que é um exercício que a gente precisa fazer. Comprei um jogo novo, que eu não conheço. Vamos lá, vamos estudar esse instrumento, vamos estudar esse jogo. Vamos ler as regras, vamos ver como é que joga, e vamos pensar nessas habilidades e competências que podem estar sendo exercitadas ao jogar esse jogo, né? Então, coloquei essa tabela aqui para a gente pensar que esse movimento a gente precisa fazer. Refletir sobre o instrumento. Lembram que eu falei no início? Esse é um convite para reflexão. A gente precisa compreender porque a gente está usando, né? Se a criança tem uma dificuldade nesse raciocínio lógico, quais o rol de jogos que eu tenho aqui que eu posso utilizar com ela? Lembrando do interesse dela, das dificuldades dela e da potencialidade dela, né? Então, você pode fazer esse exercício com jogos que você tem no seu espaço, ou que se você atender a domicílio, o que você tiver, você vai pegar o seu joguinho e vai fazer esse exercício. Quais as potencialidades e habilidades cognitivas, funções executivas que esse jogo trabalha, certo? E aí, eu trouxe outras sugestões e deixo essa deixa. Agora é sua vez, né? Tenho aqui o Rally-Gali, Ligue 4, Quem Eu Sou, Palavras Cruzadas, Twists, o Bingo. E aí eu quero que vocês pensem sobre as habilidades e competências que esses jogos podem estar exercitando, pode estar trabalhando, tá certo? Aqui são as referências. E meu muito obrigada, espero que tenha sido útil para vocês e que vocês realmente pensem nesse processo, pensem em qualquer instrumento,
né, que venham a utilizar, que a gente possa buscar, estudar, pesquisar. Eu acho que esse é o movimento eterno do psicopedagogo, né? A gente precisa estar sempre nessa busca. Eu acho que eu estou no tempo, né? Você está no tempo. Isso mesmo. Foi ótimo, hein, Vanessa Silva? Que beleza, foi ótimo. Você explicou, você formalizou, intencionou, falou tudo o que precisava falar. Que beleza! Gostei muito da sua apresentação e, lógico, que você evidenciou questões maravilhosas para os nossos professores e para as pessoas que trabalham em clínicas também, né? Que precisam, né? Que precisam entender o processo do jogo. Muito bom, muito bom. Obrigada pela participação. Obrigada mais uma vez pelo convite. Isso mesmo. Aí, ó, maravilhosa. Obrigada, Vanessa. Até a próxima. Gratidão. Até sim. Beijo, querida. Tchau, querida.